Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre logaritmos. Então, o primeiro vídeo de explicação de logaritmos. Vamos lá, ó. Então nesse vídeo eu quero começar falando com vocês sobre a definição do log, né? E como a gente resolve as questões pela definição. Bom, é bom você ter uma boa noção em log em exponencial, equação exponencial, potenciação. Então, se tu está assistindo esse vídeo, assiste lá também o vídeo de exponencial, que vai ser legal. E aí você vai entender melhor também aqui log, tá bom? Bom, quando a gente fala que eu tenho um log de A na base B, a gente chama de B, esse númerozinho aqui, ó, que fica embaixo, a base do logaritmo. Essa base do logaritmo, ela precisa ser maior do que zero e ela também precisa ser diferente de 1. Tá? Para existir o log, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Bom, como é que a gente resolve um logaritmo? A gente pega esse cara, que é a base, eleva ao x, que é a resposta do logaritmo. A resposta do logaritmo, né, esse x, é chamado de logaritmo. Tá? E o a, que é o que fica colado com log, ó, log de a na base b, esse a ele é chamado de logaritmando. Tá? Então o a é o logaritmando. Lembrando que o logaritmando, o a precisa ser maior do que zero. Tá? Então o logaritmando precisa ser maior do que zero, a base precisa ser maior que zero, diferente de 1. Como é que a gente resolve um log? Coloca a base elevada ao logaritmo, base elevada ao resultado, b elevado a x é igual a a. Peguei uns exemplos para a gente fazer aqui. Ó. Bom, o primeiro, log de 16 na base 4. Iguala isso a um valor, igual a x, aplica a definição. Pega a base, eleva ao x, ou seja, 4 elevado a x é igual a 16. Só que aí que tá, ó, a sacada. 16 é a mesma coisa que 4 elevado a 2, é 4 vezes 4. E aí virou uma exponencial, né? Eu tenho bases iguais, ó. Base 4 da potência, né? 4 elevado a x é igual a 4 elevado a 2. Corta a base igual aos expoentes, né? Então o valor do x é 2. Então basicamente a propriedade de log sai e a gente cai numa exponencial. Vamos ver a letra B, ó. Log de 1 sobre 9 na base 3. Vou chamar isso aqui de uma letra, vamos chamar de x mesmo. Pega a base, que é esse númerozinho, eleva ao x. Então vai ser 3 elevado a x é igual a 1 sobre 9. Na aula de potenciação eu mostrei para vocês que 1 sobre, quando eu tenho uma potência assim, ó, 3 elevado a x, 1 sobre 9. O 9 é 3 ao quadrado. Para eu poder jogar esse 3 ao quadrado lá para cima, né, eu pago um preço para pegar a potência que está no denominador e jogar ela para o numerador. O preço que eu pago é colocar o expoente negativo. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 2. Então boto o expoente negativo que eu consigo jogar esse cara que estava no denominador lá para cima. E aí eu crio bases iguais, corto as bases e igualo os expoentes. Então x vale menos 2. Repara, o logaritmo não tem restrição para ele. Ele pode ser um valor positivo, pode ser negativo. Tá? A base e o logaritmando é que tem restrições. Bom, vamos ver esse outro ali. Ó. Log de... Vou escrever aqui novamente, ó, só para minha cara não tampar aí. Log de 81 na base 27. Tá? Aí eu vou pegar isso e vou igualar isso a um x, né? Igual eu estou fazendo nos outros exemplos. Então eu vou colocar assim, ó, a base 27 elevado a x, ó. Então ficaria 27 elevado a x é igual a 81. Como o 27 e o 81 são potências de 3, ó, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a 3 elevado a x. O 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Potência de potência, regra aqui ó, que você multiplica. Quando tem uma potência em cima da outra, você multiplica ali as potências. Então vai ficar 3 elevado a 3x é a mesma coisa que 3 elevado a 4. E aí eu consegui transformar no que eu queria. É uma equação exponencial onde eu tenho bases iguais. Se eu tenho bases iguais, corto as bases igual os expoentes. Então vai ficar, ó, 3x é igual a 4. Passa o 4, o 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. X é igual a 4 sobre 3. Então, peguei alguns exemplos aqui de log, tá? De definição. Vou pegar mais um agora contextualizado, tá bom? Ó, as indicações R1 e R2 na escala Richter, não sei nem falar isso, de dois terremotos são relacionadas pela fórmula. Aí ele foi lá em que M1 e M2 mede a energia liberada, parará.
Houve dois terremotos, um corresponde a R1 igual a 8 e o outro R2 igual a 6. Então, aí ele quer saber qual é a razão M1 sobre M2. Parece uma questão difícil, mas não é. Vamos colocar os dados que ele deu. R1 é 8, R2 é 6. Trocando aqui, tá? Isso é igual a log na base 10, isso é importante, de M1 sobre M2. Aí o que vai fazer? 8 menos 6 dá 2. Né? 2 é igual a log na base 10 de M1 sobre M2. Aí acabou o problema, sabe por quê? Vamos aplicar a definição do log? O que diz a definição do log? Fala que se eu pegar a base, elevar o resultado do logaritmo, isso vai... Opa, spoiler! Isso vai me dar o logaritmando. Então, ó, se eu pegar 10 e elevar a 2, eu tiro o log, né? Para poder tirar o log é assim, ó. Base elevado ao resultado, dá o logaritmando. O logaritmando é essa fração ali, ó. M1 sobre M2. E aí acabou o problema, né? Porque, ó, 10 ao quadrado é 100. Então, 100 é igual a M1 sobre M2. E era justamente isso que ele queria na questão, ó. A pergunta do cara era qual era o valor da razão M1 sobre M2. Vai dar 100. Tá? Então, tá lá. Bom, consequências da definição, a gente vai falar sobre isso. No outro vídeo a gente vai trabalhar sobre as propriedades, que é muito importante em log você dominar a definição, as consequências da definição, mas dominar também as propriedades para você ver o que você deve aplicar em cada questão. Tá? Vamos lá, consequências da definição. Log de 1 em qualquer base, né, vale sempre 0. Lembrando que essa base, qualquer base aqui, né, é relativo. Por quê? Lembra, por isso que eu botei entre aspas ali, qualquer base, desde que essa base obedeça à condição de existência. A base precisa ser maior do que 0 e a base precisa ser diferente de 1, tá? Não posso esquecer disso. Mas tirando isso, ó, vamos supor, se eu tenho log de 1 na base 3, log de 1 na base 10. Lembrando que a base 10 eu posso colocar o 10 aqui, eu posso colocar nada. Se eu não colocar nada aqui embaixo, ó, significa que a base é 10, tá? Aí se eu perguntar assim, quanto que é o log de 1 na base 8? Gente, log de 1 em qualquer base, ó, na base 3, na base 10, na base 8, o log de 1 vale sempre 0. É isso que essa consequência fala. Log de 1 em qualquer base vale sempre 0. O log de um número na sua própria base, segunda propriedade aqui, segunda consequência. Log de um número na sua própria base vale 1, ou seja, por exemplo, log de 10 na base 10, vale 1. Log de 5 na base 5, vale 1. E por aí vai. Log de 2 na base 2, vale 1. Log de um número na sua própria base vale sempre 1. Bom, terceira propriedade, a potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Se você aparecer um probleminha desse aqui para vocês, ó, é só você cortar, viu bem? Esse A, ó, quando o expoente é um log, você corta a base. Se a base do expoente for a mesma base do log, você corta os dois e fica só aquele B. Vou mostrar para vocês isso num outro exemplo, tá? Então vamos lá. Vamos para um exemplo que fala disso. Então, eu tenho, se a base da potência e a base do log for o mesmo número, você corta esses caras e o resultado disso aqui, ó, fica sendo o logaritmando, 2. Isso que diz essa propriedade. Poxa, Patrick, mas se não for a mesma coisa, nesse caso aqui, ó, igual é o 8, né? Aí o que eu posso pensar? Na malandragem, ó, eu falo, ó, peraí, quem é o 8? O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, fica assim, 2 ao cubo. Isso ainda estava elevado a log de 5 na base 2. Aí o que você pode fazer? Ó? Esse expoente cubo, esse expoente 3 aqui, ó, ele pode ir lá para cima aqui. Ó. Você pode aplicar essa situação. Então esse expoente que está aqui, você pode empurrar ele lá para cima do logaritmando. Então olha como é que vai ficar. Olha que coisa linda esse tipo de questão. Ó. Vai ficar, esse 3 vai lá para cima, então vai ficar assim, 2, desculpa, elevado a log de 5 elevado a 3 na base 2. Aí lembra o que eu falei ali no exemplo anterior? Vê se você entendeu. Se a base da potência, né, da potenciação, for aí se estiver elevado a um log, onde a base do log seja a mesma base da potência, você corta isso com isso, ó, e o resultado fica sendo só o 5 elevado a 3 ali. Ó.
Sacaram? Olha que coisa linda, que é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Beleza? Então, basicamente, é isso, tá? A gente vai fazer em outras questões também. Fica atento que eu vou postar um vídeo só com questões, né? Que eu estou dando mais uma pincelada ali sobre a definição e dando alguns exemplos, tá? Agora, vamos ver a quarta consequência. Quando eu tenho log de B na base A é igual a log de C na base A, uma igualdade de logs, né? Se você tem logs na mesma base, né, você iguala os logaritmanos. Eu não coloquei um exemplo aqui, mas vamos lá, vou tirar um exemplo aqui da minha cabeça. Vamos supor que eu tenha log de x na base 5 é igual a log de 3 na base 5. O que diz aquela propriedade ali, ó, é que se você tem logs na mesma base, de um lado e do outro, você corta os logs e iguala só os logaritmanos, tipo x é igual a 3. Beleza? Ó, vamos num outro exemplo para a gente fechar a aula bonita aqui. Essa primeira parte de log, né? Vamos supor que eu tenha log de 2x menos 1 na base 4 é igual a log de 3 na base 4. Olha lá. Aí eu posso pensar assim, ó. Ah, quanto é que vai dar? 3 não, vou botar assim, log de 5 na base 4, tá? Aí eu vejo, ó. Ah, tá na mesma base os logs? É isso que diz aquela propriedade. Ah, Patrick, se não tiver na mesma base, uma igualdade. Aí esse é um assunto para um próximo vídeo aqui de log. Fica atento, o vídeo de mudança de base em log, tá? Ali, vi bases iguais, cortei. Tô só mostrando para vocês aquela consequência da definição, tá? Então, cortando ali, eu vou igualar os logaritmanos, ó. 2x menos 1 igual a 5. Aí ficaria 2x menos 1 igual a 5. 2x é igual a 5 mais 1. Logo, 2x é igual a 6. Passo 2 dividindo. 6 sobre 2. X é igual a 3. Ver se esse valor fere a condição de existência. O que é ferir a condição de existência? Se eu trocar lá em cima, vai dar negativo? Vai dar... Porque lembra, o logaritmano tem que ser maior do que zero. Não, não vai dar negativo, que vai ficar 2 vezes 3 menos 1. 6 menos 1 dá 5.